Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Sem Economia. Sim, chegamos no segundo episódio. Queria agradecer a repercussão já da nossa estreia e daqui a pouco eu apresento os convidados, mas eu lembrei que na primeira edição eu não me apresentei, foi falha minha. Eu sou Eduardo Cormives, analista de comunicação da FUNCEF, e hoje eu tenho aqui dois analistas de investimentos da Fundação, o Rafael e a Camila. E a gente está aqui de novo para bater um papo sobre cenários globais, cenário Brasil, perspectivas. A pauta está quente, tem eleição americana, tem outras coisas para a gente conversar, mas a gente precisa fazer um registro inicial aqui, já nas palavras iniciais dos convidados, nossos convidados, registrar que, de novo, essa turma aqui, essa equipe de cenários, continua entrando nos top 5 aqui, nos rankings de projeções. Dessa vez a gente está no top 5 do Banco Central, né? Segundo trimestre, inflação. E no ranking de projeções da Agência Estado, também estamos no top 10 do segundo trimestre desse ano. Então, começando já, Camila, explica para nós um pouquinho desses prêmios, né? E o que isso representa para o participante, porque isso é pergunta número 1 nas nossas redes sociais. O que isso significa na prática? Olá, pessoal. Sou a Camila Canedo, sou analista de investimentos da área de cenários lá da Fundação. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Sem Economês. Dando continuidade ao assunto do Eduardo sobre as nossas premiações, nós ficamos aí no top 5 do Banco Central com o IPCA no segundo trimestre de 2024. Isso significa que as nossas projeções estão bem robustas, nossos modelos estão rodando bem. O IPCA é um índice de inflação, né, do Brasil, o principal índice de inflação, e nossos títulos públicos, os títulos públicos do governo que a gente tem nas nossas carteiras, eles são indexados ao IPCA, então acertar essa projeção, ficar num top 5 do Banco Central, significa que nossas projeções ficaram bem perto do que realmente foi realizado, né, Eduardo? Então, significa que nós estamos projetando bem essas variáveis. E no caso do Agência Broadcast, Agência Estado Broadcast, nós ficamos também no top 10 das projeções que colocamos lá, o que é muito importante também. No caso da Agência Estado, são várias variáveis que são projetadas. Esse ranking ele não é feito separadamente para as variáveis como é no top 5. Então, significa que em todas as variáveis que nós inserimos lá, sobre dívida pública, sobre câmbio, sobre IPCA, nós ficamos muito bem, acertamos bem, ficamos bem próximos do resultado realizado e então veio essa premiação do top 10. Inclusive, até para os participantes, às vezes muitos não sabem, né? A nossa meta atuarial, ela é composta sempre por inflação, mais uma taxa de ganho real, né? Quer dizer, o nosso objetivo é, no mínimo, cobrir a inflação mais alguma coisa. Então, tá projetando bem a inflação é ótimo para um fundo de pensão, né? Com certeza. Isso impacta também justamente, como você disse, com uma meta atuarial, que é o valor que a gente precisa atingir. É uma meta, como o nome já diz, né? Para a gente poder cobrir ali nossas obrigações para com os participantes e ter uma rentabilidade, ter uma gordurinha ali para poder ficar tudo nos conformes. Então, é bem importante a gente performar bem nesses top 5, top 10, é muito importante. O que influencia nos investimentos é isso, é mostrar, esses resultados mostram a acurácia dos nossos modelos, das nossas projeções, das nossas visões, que, consequentemente, refletem também nos investimentos, porque não é só enviar a projeção lá, a gente baseia as decisões de investimento nessas projeções que a gente faz. Então, ficar bem perto do que foi realizado, ranquear, né, nessas projeções, nesses top 5, top 10, é muito importante para nós. Fora a moral que vocês ganham, né? Esse pessoal na FUNCEF aqui tá difícil aí, né? Estamos aqui com o estreante aqui, Rafael Coimbra, nosso analista. E aí, Rafael, prêmios e top 5, top 10, como é que você vê isso também em relação aos nossos participantes? Você vai explicar para ele por que é importante isso? Olá, Camila. Olá, Eduardo. É um prazer participar aqui pela primeira vez do Sem Economês.
Acho que a Camila explicou muito bem, né? É um orgulho muito grande para a gente, né? Receber esses prêmios, né? Uma recompensa pelo o trabalho ali do dia a dia. E mostra realmente como o trabalho é bem feito, com muito zelo, né? Para realmente cuidar dos investimentos do participante, né? A gente tenta fazer o máximo possível para acertar nossas projeções, para subsidiar da melhor maneira possível a política de investimento, as decisões de investimentos que a gente vai tomar. Então, é uma recompensa muito bacana aí pelo nosso trabalho do dia a dia, mas a gente continua, né? A gente vai em busca de mais e a gente não para por aí, né? A gente vai em busca de mais. Falando nisso, o Rafael aqui já estreia com a pauta mais quente dos últimos tempos. Eu acho que a gente já pode falar um pouco disso, porque isso vai mexer com todas as projeções de vocês, que é a eleição americana. Uma coisa boa, né? Quando a gente já comecei com esse desafio aqui no Sem Economês. A gente passou, quem está acompanhando o noticiário aí já sabe que, enfim, né? A gente teve uma reviravolta, a eleição americana, o Biden... renunciou, meio que foi renunciado ali a candidatura, né? A gente teve toda uma pressão, nova candidata, o Trump com um atentado, né? Uma coisa que mexeu certamente com a eleição. Então, Rafael, desafio para você. Como é que isso altera as projeções? E até para a gente voltar um pouquinho, né? A gente sempre tem falado aqui no Sem Economês, é sempre importante lembrar todos os nossos participantes que a economia é global, não dá para olhar só para o Brasil, só para o que a gente vê aqui no dia a dia, né? Tá tudo conectado e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas então, Rafael, eleição americana, como é que vocês estão vendo isso? Como você disse, muitas mudanças em num curto espaço de tempo, né? A gente teve o atentado ao Trump e logo em seguida o Biden desistiu, já vinha sofrendo alguma pressão do Partido Democrata, ele não vinha bem nas pesquisas. Tudo indica que a Kamala Harris vai substituí-lo agora na corrida presidencial. E tudo isso trouxe, claro, né, um cenário de incerteza muito grande, né? É difícil ainda a gente mensurar qual que vai ser o impacto, né, na economia, né? A gente não sabe como a Kamala Harris vai conduzir, como ela vai se sair nas pesquisas. Tudo indica que foi uma mudança positiva para o Partido Democrata. Eu acho que ela começou bem, né? Ela está se saindo melhor agora nas primeiras pesquisas do que o Trump. A gente não sabe ainda se vai haver o debate entre eles, né? Estava programado um debate em setembro entre o Trump e o Biden, mas agora com a mudança, né, para Kamala Harris, a gente não tem a confirmação desse debate também, que pode trazer algumas mudar um pouco, né, o cenário ali e trazer outros dados ali para a gente tentar descobrir ali, desvendar quem é que pode levar essas eleições que estão muito acirradas, já estavam muito acirradas com o Biden, né? Lembrando que lá nos Estados Unidos não é a escolha não é a preferência popular, né? Lá quem decide são os estados, né? Cada estado tem uma quantidade de delegados, né? Um número de delegados baseado na importância demográfica e econômica daquele estado no país, né? Nos Estados Unidos. Então não é só a maioria de votos. Não é a vontade da maioria, né? Não é a vontade... Queria comentar isso também, porque às vezes a gente vê umas notícias assim, porque a Kamala Harris já tem 51% das intenções de voto. Só que lá não é assim, não é como no Brasil, então é o que o Coimbra falou, cada estado tem um número de delegados, esses delegados valem uns pontos, né? Então, assim, tem estado que é 50 pontos, tem estado que é 30 pontos, e a população vota, e aí, dependendo de cada estado como foi a eleição, a votação, o delegado daquele partido, aquele 100%, sei lá, não importa se a Kamala Harris venceu por 99% ou por 51%, por exemplo, ou o Trump venceu por 99%, 51%, num estado. Quem vencer
leva todos os pontos dos delegados, daquele né? estado. Não é dividido Exato, proporcionalmente. exceto no Maine e tem dois Unidos estados que são, é um universo são à diferentes, parte. algumas exceções. E assim, alguns estados meio que o resultado já é dado, porque historicamente sempre vence o Partido Democrata ou sempre vence o Partido Republicano. E aí eles têm o que se chama os swing states, que são os estados que sempre... Os estados pêndulo. São os estados que vão que, decidir as eleições. Não necessariamente ganham os republicanos sempre, ou os democratas sempre. E aí são nesses estados, inclusive, que os candidatos focam, né, na hora de fazer a campanha, para ver se leva aqueles votos. E no total, para se vencer uma eleição lá, você tem que ter 270 delegados, 270 pontos para vencer a eleição. Então, não importa se num estado está vencendo por 99 ou 51, quem vencer que leva aqueles pontos daquele estado. Por isso que alguns estados até relativamente pequenos americanos, que são estados pêndulo, têm um peso desproporcional na eleição, né? E decidem a eleição, acabam decidindo uma eleição. Aliás, a gente precisa chegar num acordo, porque a imprensa brasileira agora começou a chamar a Kamala de Kamala, então eu não sei qual que é a pronúncia correta, tá, pessoal? Então aqui a gente vai deixar aqui em debate. Eu acho que eles falam Kamala, eu falo Kamala, mas fico tentada a falar Kamala também. Não sei, o brasileiro descobriu há um tempo atrás que a gente falava errado aí o nome dela, eu não sei. Mas mais um pouquinho ela chamava Camila, hein? Mas tem uma coisa interessante, né, Rafael, que... nos Estados Unidos, a visão econômica ela é mais cristalizada entre os dois partidos, né? Eles têm políticas mais definidas, né? Então, assim, em relação ao mercado financeiro, como é que o mercado financeiro fica nesse momento, ou está nesse momento? Ele se retrai? Como é que as pessoas estão apostando? Porque, como tu falou, né, a eleição americana, historicamente, ela é apertada, né? Esse ano parece que vai ser mais apertada ainda, né? Para cravar, você não consegue cravar, né? Inclusive, desculpa te cortar. Não, pode continuar. Porque a eleição que o Trump venceu, né? Ele, inclusive, tinha menos votos e ele venceu que a Hillary. Então, tem esse negócio dos delegados aí que é... ele não tinha, digamos assim, a preferência popular, né, da maior parte da população, mas a questão dos estados, como a gente já explicou, quem define as eleições lá são os estados, né? Porque é uma federação, né? Então... Quem define realmente, quem escolhe o presidente tem que ser um consenso, né? A maioria dos estados, né? E aí toda essa questão dos pesos e delegados que a gente mencionou. Mas aí entrando já na questão econômica, né? Como você falou, eles têm uma visão bem definida, não há muita surpresa, assim, né? Quando a gente olha para o plano econômico dos republicanos e democratas, né? O mercado, eu acho que ele vê embora haja incerteza no resultado, mas, assim, o impacto econômico, eu acho que o mercado vê com tranquilidade, assim, a gente não vai ter nenhuma mudança radical na condução econômica, da política econômica dos Estados Unidos. Nenhum impacto significativo, talvez um setor ou outro ali, em que o Partido Republicano ou Democrata, né, quem vencer a eleição, pode tomar uma ou outra medida ali que possa gerar algum impacto negativo ou positivo, mas para setores específicos, né? A economia, quando a gente olha no geral, acho que ela vem bem hoje e a expectativa é que ela continue nesse passo positivo que ela... Isso é interessante, né? Porque a gente até conversou no primeiro episódio, acho que vale voltar rapidinho, que é a questão de que os Estados Unidos hoje ainda mantêm a maior taxa de juros, então, eu vi outro dia, dos últimos 20 anos, né? A faixa de 5,25, 5,50. E está uma discussão sobre, agora a gente até estava, né, se preparando aqui, falando entre setembro, se baixa, se não baixa. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, rapidinho para nós, isso, porque que isso tem um impacto, né? Porque o título americano de dívida, né, os Treasury Bonds, que o pessoal fala às vezes, ele baliza o mercado global de títulos, né? Quer dizer, você não pode ignorar, né? Às vezes o pessoal fala do Brasil, você não pode ignorar como está nos Estados Unidos para precificar aqui no Brasil também, né? Uhum. Não, a nossa expectativa é que o Banco Central dos Estados Unidos, né, o Federal Reserve, corte os juros esse ano, né? Pelo menos 2 cortes, na reunião de setembro e dezembro. E, claro, isso vai trazer algum impacto para a nossa economia, né? Via câmbio, né? A gente pode ver um dólar um pouco
mais fraco, né? E aí resta saber se o nosso real vai desempenhar bem, né? Se a gente vai fazer também o nosso dever de casa aqui e tentar aproveitar esse momento de um pouco de fraqueza do dólar pela redução da taxa de juros, né? Diminui um pouco a atratividade do investimento em renda fixa nos Estados Unidos, embora a gente ainda esteja vendo aí um boom na renda variável lá com as empresas de tecnologia. Mas eu acho que o principal canal aí que a gente está de olho é realmente o dólar, né? Que disparou aqui no Brasil, né? Contra o real. A gente viu uma desvalorização bem forte do real. Acho que esse é o ponto assim, que a gente tem que ficar de olho, é o ponto que traz preocupação para a gente, porque o dólar também vai impactar nos preços, né? Legal a gente tocar nesse ponto, né? Porque quando a gente está falando do real mais forte, a gente está dizendo que o real... você precisa de menos real para comprar dólar, né? Quando o dólar fortalece, quer dizer que você paga mais em real por $1. E tem um ponto que às vezes escapa na conversa sobre a importância do câmbio, que é como ele mexe com a inflação interna, né? Quer dizer, se eu tenho um incentivo para importar, eu consigo controlar preços internos aqui, né? No Brasil. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso, só para dar para sair do economês aqui, a gente poder explicar isso, por que isso tem essa relação? Acho que um exemplo prático assim desse impacto, a gente teve recentemente a alta da gasolina, né? O reajuste da gasolina, que já é um efeito da desvalorização do real, né? Desse aumento do dólar, né? Como você explicou, né? E já tem um impacto agora, né? Mês de julho a gente já revisou as nossas expectativas para o IPCA, né, para o índice de preço, é o principal índice de preço, não, o índice de preço de referência do Banco Central. E a gente já espera um IPCA mais alto, justamente por causa do reajuste da gasolina, né, provocado, né, muito em função dessa desvalorização do real. Então, assim, é um exemplo prático, assim, direto do que a gente está vendo agora, né? Qualquer um que for abastecer já viu que foi abastecer, perdão, já viu o preço da gasolina bem mais alto ali. O pessoal no mercado aí vai comprar azeite de oliva, né? Fora questões sazonais Sim. de safra, né? Quer dizer, se o preço da importação sobe, né? Se a gente precisa de mais reais para importar, o produtor interno ele tem um incentivo para aumentar o preço dele, né? Então, o dólar ele tem esse papel também de ajudar no controle, né, da expectativa de inflação. E falando ainda sobre Estados Unidos, para a gente caminhar, mas tendo então essa perspectiva, né, como a nossa equipe aqui está falando de cenário de começar a cair o juro nos Estados Unidos, né, que é pago no título, isso pode trazer mais dinheiro para o Brasil, no segundo dinheiro global vem para o Brasil. Isso afeta a gente positivamente? Eu queria até linkar isso que você falou agora com a questão, isso de encarecer ou baratear o dólar. É justamente isso, Eduardo, que o Coimbra estava comentando. Se tiver uma queda de juros, aí alivia mais aqui o dólar. É justamente isso, é questão básica de economia de oferta e demanda. Então, se você tem uma oferta maior, você vai, e com uma demanda, enfim, ali estável, você vai ter o preço, você vê o preço caindo e vice-versa. Então, é isso, com uma taxa de juros alta lá nos Estados Unidos, como é a economia mais segura do mundo, você vê muito uma fuga de capital, dinheiro saindo. A gente até comentou isso, né, no podcast passado. Você vê o dinheiro daqui saindo e indo para os Estados Unidos. Não só aqui do Brasil, né, mas dos outros países também. Então, você tem uma oferta menor aqui e, por isso, o dólar fica mais caro. E vice-versa, se você tem uma taxa de juros mais baixa e talvez o pessoal que botaria o dinheiro lá não bota, deixa aqui, então você fica com um dólar um pouco mais barato. E aí influencia a inflação, como você estava comentando. A atratividade brasileira depende também do olhar para os Estados Unidos, né? Tudo é relativo, né? Exatamente. Tudo depende E seguindo aqui com o nosso papo, né? Estados Unidos também a gente vê muito linkado, porque duas economias gigantes, né? Toda a conversa dos Estados Unidos, eleição e tudo mais, acaba linkando também com China. China é nosso grande parceiro comercial,
Nós comentamos já no primeiro episódio também falando sobre como a desaceleração, questão demográfica, né, que é a questão de filhos, nascimento e tal, como isso está pesando na China, né, Rafael? E aparentemente o quadro segue nisso, né? A gente estava falando assim que a gente até comentou no primeiro que o pessoal fala assim como a China deu uma arrefecida, só que isso ainda é 5% ao ano de crescimento, né, numa economia daquele tamanho. Mas mesmo assim, para nós tem impactado razoavelmente, né, a expectativa. Perfeito. Eu até trouxe um número aqui de crescimento do PIB da China, né, o Produto Interno Bruto da China no segundo trimestre, e cresceu 4,7%, o que é um baita crescimento. Mas quando a gente olha para a China, a gente vê isso como um número negativo, porque... É que expectativas foram criadas. Esse número ele é comparado ao resultado do mesmo trimestre do ano passado, e só que ele veio abaixo, é um número abaixo da meta estabelecida pelo governo de 5%. Então, no final do ano, o governo espera um crescimento de 5% da economia. E para padrões da China, isso configura uma desaceleração. Claro que tudo é relativo, né? É um ótimo número de crescimento, mas para a China, comparado com o que ela já apresentou antes, corresponde a uma desaceleração. E isso já liga o sinal de alerta também para o governo chinês. Tem a questão que vocês até comentaram já no primeiro podcast, do setor imobiliário, enfrentando uma crise severa. A crise permanece, e agora esse número mais baixo de crescimento econômico, vindo com a desaceleração do consumo, já liga o sinal de alerta para o governo chinês, que já reduziu as taxas de juros de referência, né? Lá eles têm duas taxas, digamos assim, que eles trabalham, né, que seriam equivalentes a Selic e a taxa do Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos. Lá eles têm uma taxa de 1 ano e uma taxa de juros de 5 anos também, que a ideia é a mesma, né? É assim que é uma das ferramentas de política monetária que eles têm. E eles reduziram essa taxa em um ponto percentual, né? A taxa de 1 ano e a taxa de 5 anos, logo depois do anúncio do resultado do PIB. Então, acho que o sinal de alerta lá está ligado. Como a gente falou, é um bom número, mas abaixo da meta, né? Abaixo do que o governo espera. Mas eu acho que o consenso do mercado é que a China cresça algo em torno de 4,5% e 5% esse ano. Deve ficar próximo da meta. E, no geral, é isso, né? Então, é uma China crescendo menos. Tipo, a China não vai salvar resultado nenhum. Bolsa, essas coisas esse ano. Não é esse o cenário. Afeta muito commodities, né? Pra gente afeta muito em commodities, essa desaceleração da China. Commodities são aquelas matérias-primas, né? Que são básicas, que são vendidas basicamente, não importa a marca, mas o produto tal. Minério de ferro. Minério de ferro, Brasil. A gente exporta muito para a China minério de ferro. Então, com uma desaceleração da economia, você tem a China comprando menos. Isso é ruim para a gente, porque é um produto que a gente vende para eles, né? Minério de ferro e soja, né? E soja. E a gente não vê, né, com esse crescimento, com esse nível de crescimento da China, a gente não vê um novo ciclo de commodities, né, aquele boom de commodities que a gente viu no passado, né? Então, é difícil encontrar algo de positivo vindo da China, né? Claro que já é um baita parceiro comercial, esse nível de crescimento também sustenta o consumo atual, mas a gente não pode esperar nada muito além do que a gente tem. Fala, Camila, desculpa. Desculpa. Não, vai te cortar. Não, só para complementar, do porquê que a taxa de juros, né, mais baixa, o corte de taxa de juros seria para incentivar, girar a economia, né? Que o Coimbra estava falando, já teve o corte da taxa e tal. Porque você desincentiva as pessoas a pouparem, né? E com a taxa mais baixa, você fala, a taxa está mais baixa, acho que vale a pena eu tirar um empréstimo, abrir uma empresa, não está rendendo tanto, financiar, não está rendendo tanto, vou comprar alguma coisa que eu estava querendo comprar, um carro, sei lá. Então, você faz girar a economia. Por isso, são medidas para incentivar, né, impulsionar a economia. Esse é o jogo dos bancos centrais, né? Até que ponto estimula, desestimula. Por isso que isso está sempre no noticiário, às vezes meio truncado para quem não está acostumado, né? Mas é basicamente isso, né? E complementando, né, as concessões de crédito na China desaceleraram bastante também. Então, o governo quer impulsionar isso e
a redução dos juros vem para isso, né? A estimular, como a Camila falou, estimular a tomada de crédito. Eu até te perguntar, porque assim, China e economia viraram uma relação complexa, né? Uma coisa assim muito assim, amor e ódio, aquelas coisas todas. Tem a relação Trump, tem a Kamala, tal. Como é que a China fica em meio à eleição americana? Muda alguma coisa de comportamento assim econômico, não? Olha, eu acho que essa é a pergunta mais difícil que você podia me fazer. Ó. Isso não está combinado, tá, gente? Mas é totalmente incerto porque agora a gente tem outros atores também no cenário geopolítico. A gente tem um conflito em Israel, né? Israel e Palestina. A gente tem um conflito que já vem há 2 anos entre Rússia e Ucrânia. E a gente não pode falar desse embate, né, entre aspas, entre China e Estados Unidos sem citar, né, esses dois temas, né? Eu acho que, cara, é totalmente incerto. Totalmente incerto. Eu não consigo fazer nenhum prognóstico. O que a gente pode pensar é que talvez, considerado o mandato anterior do Trump, né, que teve aquela guerra comercial com a China, o que a gente pode inferir é que se vier a ter novamente uma guerra comercial, a China tem que segurar agora as medidas que ela pode tomar para tentar acelerar a economia, pensando talvez nisso, numa possível volta da guerra comercial, mas é isso que o Coimbra falou. Não... São muitas variáveis. A minha incerteza vem porque a gente teria que, para construir um cenário, a gente teria que definir o conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente teria que definir o conflito entre Israel e Palestina. Talvez o Trump ele tenha ele, sem dúvida, ele vai ter uma condução de política externa, caso ele ganhe, diferente do Biden. Eu acho que ele vai tentar amenizar ou diminuir a posição dos Estados Unidos nesses conflitos, porque a visão dele é mais para dentro, né? Olhando mais para os Estados Unidos. Pelo menos ele já mostrou algumas vezes em que ele discorda dessa posição firme dos Estados Unidos nesses conflitos, né? Ele prefere se distanciar um pouco, mas é inevitável, né? Os Estados Unidos, eles têm uma influência muito grande, mesmo que o Trump ele tenha essa tendência a olhar mais para dentro, ele vai ter que tratar dessas questões e eu, sinceramente, não sei. Ele não tem falado também muito sobre isso, né? De como ele vai resolver essas questões, né? No Oriente Médio e as questões entre Rússia e Ucrânia, né? Se ele pretende construir um acordo, né, nesses conflitos, né, mediar um acordo. Eu, sinceramente, para mim, completamente incerto, realmente. Então, teremos bastante emoção no segundo semestre aí. Bastante emoção. O brasileiro não tem um dia de paz, né? Quando não é fora, quando o problema não está fora, a gente tem questões dentro. E a gente não pode encerrar o nosso podcast de hoje sem falar do assunto que está dominando agora as conversas, que é a questão fiscal, né? Para o participante que não acompanha sempre, questão fiscal é arrecadação de impostos, orçamento do governo, se vai ficar dentro da meta que ele prometeu gastar no ano ou não. Então, agora a Camila tem essa tarefa inglória aqui de explicar para nós essa questão fiscal brasileira que está todo dia no noticiário, mas parece muito confusa às vezes. Camila. Então, Eduardo, como você comentou, isso, são as contas do governo, as contas públicas, né? Assim como dentro de casa a gente tem que gerir o nosso dinheirinho, o governo tem que gerir o dinheiro do país e também honrar com os compromissos dele, né? Tanto gastos, enfim, quanto as dívidas que a gente possui enquanto Brasil, né? Essa semana, o governo divulgou aí mais uma medida para a condução dos gastos fiscais, dessa vez com a ideia de um congelamento por volta de 15 bilhões de reais. E foi detalhado também quais projetos, quais ministérios teria esse congelamento. O que acontece, Eduardo, é que
o governo tem sinalizado muito mais a intenção de tentar aumentar a arrecadação e focar no déficit zero, que seria gastar apenas o que você arrecada. Essa medida de congelamento, ela é importante para que a gente consiga cumprir que as contas públicas fechem direitinho no ano de 2024. E, assim, o governo, ele faz essas contas, né, baseado em 2 mecanismos básicos, assim, da política fiscal, que o primeiro é o arcabouço fiscal, que você prevê um limite, né, do crescimento dos gastos, e se a previsão de despesas ultrapassa esse teto, o governo faz um bloqueio dos gastos, e o segundo mecanismo é a meta fiscal, que é o que eu comentei sobre o déficit zero, que é a meta de você gastar apenas o que você arrecadou. Esse segundo mecanismo é mais fácil de ser desfeito, descongelar, por exemplo, porque se você tiver uma arrecadação maior, você pode gastar um pouquinho mais também, como depende do que você arrecada e gasta. O déficit zero vai depender dessas 2 variáveis. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento divulgaram que estão perseguindo essa meta de déficit zero, né? E isso deixa o mercado um pouco receoso, porque quando você tem a meta do déficit zero, você pode tanto acabar por alguma coisa que não foi planejada, você pode pender tanto para um superávit quanto para um déficit. Só o que acontece? Quando acontece alguma coisa, igual no nosso próprio orçamento familiar, que se você tem algum imprevisto, normalmente você precisa gastar mais, assim, quase nunca você vai ter um superávit nas suas finanças próprias. Nem sei o que é isso na minha vida real. Você tem um imprevisto, exato, se você tiver um imprevisto, alguma coisa que acontece, acaba que você gasta um pouco mais. Então, o mercado fica um pouco receoso, porque, assim, um déficit zero é a meta de você não gastar mais do que arrecadou, mas pode vir a acontecer, é provável que, eu digo assim, não é provável, né, porque eu tenho certeza disso, mas pode acontecer algum imprevisto, então você acaba gastando mais do que você arrecadou e você já dá um déficit e, enfim, supera a meta. A gente tem dificuldade, eu acho, Camila, porque assim... Estoura a meta, assim, o senso comum vai dizer assim, eu não posso gastar mais do que eu arrecado, mas isso, na escola ensinam para nós assim, governo se financia com impostos, mas isso é meia verdade, né? Existem algumas maneiras de ter um cheque especial, né? Eu poderia aumentar a arrecadação, que hoje parece estar fora de questão, né? Dos limites que nós temos, mas eu posso, por exemplo, contrair mais dívida, o nosso famoso cheque especial, que é uma dívida que a gente contrata todo mês. O governo faz isso. Quando a gente fala em título de dívida, é título público, né? É importante falar isso para o participante. É título de dívida pública. Você está virando credor do governo quando você compra um título de dívida. Por isso que é importante confiar que ele vai pagar, né? Então tem tudo ratings, essas coisas todas, mas tem um limite, né? Eu acho que isso é legal falar, porque o pessoal fala muito, às vezes, assim, mais tecnicamente, mas assim, existe um certo ponto em que tem um endividamento alto, ele começa a sair do controle, né? O Brasil tem que controlar muito isso, né? A gente está aí com 70, o equivalente a 70 e alguma coisa por cento do PIB, mas passando... Eu já li isso, vocês podem esclarecer para mim, que passando um pouco dos 80% começa a ficar meio complicado. A dívida começa a ficar muito grande, né? Fica desenfreado. E, assim, historicamente, a gente pode pegar o histórico da dívida pública. O Brasil faz lá o deverzinho de casa e aí chega um outro momento, estoura... o teto, é complicado você ficar lidando com um déficit zero, por isso que o mercado fica esperando um pouquinho mais, porque ficar nesse 0 a 0 realmente é bastante difícil. E como você comentou, Eduardo, a saúde das contas públicas, né, a saúde financeira do Brasil é vital para a confiança dos próprios brasileiros e também de outros países. Aí se você tem um risco país muito alto, ninguém vai querer estar investindo aqui, é menos dinheiro para a gente. O governo pode, não é só arrecadação, como você disse, através dos títulos de dívida pública, título do governo,
a gente se torna credor, né, do governo para eles poderem, enfim, arrecadar mais. Mas é isso, você tem que ter uma saúde fiscal, você tem que ter uma confiança, as pessoas, o mercado, os países precisam ter uma confiança em você, de que você vai honrar com as suas dívidas, vai honrar com os seus pagamentos, senão acaba degringolando, desenfreando tudo, né? Então, você passar um sinal de ser um bom pagador, assim como a gente, na pessoa física, também tem que passar para você conseguir um crédito, né? Eles vão olhar lá se você paga suas contas em dia, se você, enfim, tem um controle financeiro bom. É a mesma coisa para as contas públicas. Então, assim, o mercado fica um pouquinho receoso e vamos ver aí. O mercado, espera que venha umas medidas de austeridade, mais medidas de austeridade aí por parte da Fazenda. Porque 15 bilhões é um valor considerável para o nosso orçamento, né? Não é um dinheiro pequeno, né? É um congelamento bem alto de 15 bilhões e são de despesas discricionárias, tá? Deixando claro aqui que não são despesas obrigatórias. Isso é repassado aí para os ministérios, alguns projetos. A gente deu uma lida mais ou menos no detalhamento. Acaba que é muita informação, mas a informação importante é sobre o congelamento e a gente espera um pouquinho mais de contenção. Até para a gente encerrar, acho, em alto nível aqui, é bom falar de novo desse mercado, porque de vez em quando alguém entra na rede social botando o mercado entre aspas, como se fosse um vilão, se fosse uma entidade que está por trás de tudo. Não, o mercado são todos os agentes financeiros que estão atuando, né, que estão no mercado de capitais, no mercado de dívida e tal. Então, assim, quando a gente fala em mercado, nós estamos falando exatamente do quê? Vocês podem ajudar aí. O mercado financeiro. Exatamente, é o consenso dos analistas, né? A gente abriu o podcast falando da premiação Top 5, né, do Banco Central, que é a pesquisa Focus que justamente coleta as expectativas, né, dos agentes, né, que são as instituições financeiras. A gente faz parte, né? A gente chama dessas instituições. E cada um coloca lá a sua projeção e o Banco Central vai reunir tudo isso e calcula a mediana, né? E a gente tem o valor esperado pelo mercado, né? Esse é o tal mercado que a gente chama, nada mais é do que o consenso dos analistas, né? Dos principais analistas econômicos e financeiros. As instituições. E isso vai mexer no dia a dia, né? Porque mexe nos posicionamentos de investimento da FUNCEF, de outros fundos, mexe com o empresário que está decidindo se ele vai contratar um empréstimo para crescer, vai captar dinheiro, mexe com todo mundo, né? Camila, para a gente encerrar, então, aqui nas tuas considerações, vamos dizer que o cenário se mantenha com essa dificuldade de encontrar os recursos, né? Que efeito que isso pode ter na economia brasileira segundo semestre? Eduardo, fiscal mexe principalmente com o risco país, com a ideia de, né, se estamos sendo bons pagadores ou não. E com isso a confiança do mercado, dos analistas, do pessoal que opera na Bolsa, que compra o título público, entidades como a FUNCEF, que, enfim, estão sempre investindo, né, para fundo de pensão, enfim, tudo mexe com tudo isso. Então, se você não tem muita confiança, você incentiva uma fuga, né, do capital daqui do país. E aí com isso você encarece o dólar, como a gente comentou, que com isso mexe com a inflação. A gente já está tendo a desaceleração da China, mexendo com commodities, não está comprando mais tanto commodity nossa. Então, isso tudo vai mexendo com o nosso poder de compra, com a nossa inflação, com a nossa economia e com a nossa confiança, né? A gente comentou sobre confiança do consumidor no podcast passado, também mexe com tudo isso. A família que é entrevistada lá pela FGV, perguntando como é que tá a sua confiança. Ela vai falar, eu não tô muito crente de que eu vou conseguir honrar com as minhas dívidas, porque só tá piorando, a inflação tá aumentando, meu salário não aumenta, a inflação aumenta. Então, assim, é com tudo isso que mexe. Essas são as perspectivas. A gente tem que manter uma saúde financeira boa do país, ainda mais quando a gente tá vendo que externamente também tá complicado. Então, a gente tem que tentar fazer o deverzinho de casa para, né, dar uma equilibrada. E a gente já está vendo o impacto, né, nas taxas de juros, né? A gente viu um aumento das taxas de juros nos últimos meses, né? Muito relacionado a isso que a Camila falou, né? A gente precisa fazer o nosso dever de casa. A gente precisa oferecer algo mais para convencer as pessoas, trazer mais segurança, né? Exatamente.
E aproveitar, né? Já que no externo também tá tão complicado, vamos tentar passar a imagem de que aqui o negócio tá um pouquinho melhor, tentar atrair um pouco mais. O dinheiro que não quer correr risco e tal, ele poderia estar aqui, né? Poderia estar girando aqui no Brasil, dinheiro global, que às vezes não vem porque a questão da confiança é tudo, né? A questão dessa perspectiva. Gente, queria agradecer vocês. Mais uma vez, a conversa está muito boa. Espero que o pessoal que nos acompanhou no primeiro esteja aqui, divulgue, ajude. Eu acho que é uma conversa muito legal sobre cenário econômico, sobre perspectivas, e voltaremos com o episódio 3, já que já conseguimos fazer o 2, e assim, o Rafael já vai ter que estudar aqui efeito China, Estados Unidos, porque tem que fazer essa lição para nós, porque promete essa eleição, né? Pessoal, vocês, por favor, deem as suas palavras finais aí. Beleza. E só para dizer antes disso que a gente está nas redes sociais da FUNCEF, que se você quiser tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa para essa equipe ou sobre o cenário, você pode deixar nos comentários, tá bom? Bom, pessoal, queria agradecer a todos que ficaram aqui até o final do vídeo. É muito importante para a gente que vocês assistam, a gente poder passar essa mensagem, essas informações para vocês. E como o Eduardo comentou, vou frisar, precisarem, quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade aí nos comentários. A gente pode trazer nos próximos episódios respondendo e tentando dar uma explicada melhor em algum conceito, alguma informação que não ficou muito clara para vocês. Obrigada. Eu quero agradecer a Camila, ao Eduardo, ao pessoal que assistiu, que acompanhou. Foi muito bacana fazer esse podcast. Aprovado, passou no teste. O Eduardo me deixou uma lição de casa difícil, mas a gente vai tentar responder. Mas foi muito legal fazer esse programa com vocês. Foi muito divertido. Acho que o pessoal aí de casa deve ter curtido também.